graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, Os Evangelhos, capítulo 3, o Evangelho de Mateus, parte 2. No tópico 1, os ensinamentos e o ministério do rei, foi tratado os seguintes assuntos. Quais as atitudes que devemos ter conforme o ensino de Jesus no Sermão do Monte? No que consistiu o ministério e a missão de Cristo? E hoje, no tópico 2, o rei a caminho da cruz. Amados, Cristo entra em Jerusalém, ali no capítulo 21, e é aclamado filho de Davi e profeta. A multidão recebe como um governo e não como rei. Ela queria que Jesus estabelecesse, naquela ocasião, o seu reino na terra, num palácio profano. Mas seu divino objetivo, porém, era estabelecer o seu reino no coração dos homens. Entenda, a Galiléia e Jerusalém rejeitaram o rei e seu reino. Então, a entrada do Senhor em Jerusalém foi um acontecimento dramático. Era o tempo da Páscoa. A cidade estava movimentada devido aos peregrinos que vinham de toda a Palestina e de outras partes do mundo. Segundo cálculos, havia mais de 2,5 milhões de pessoas em Jerusalém. Jesus estava em seus derradeiros dias de vida na terra. Então, antes, porém, Jesus purifica o templo ali no capítulo 21, ainda, versículos 12 e 13, e amaldiçoa a figueira, nos versículos 18 e 19. Entenda, a figueira simboliza Israel. E a falta de fruto fala da sua esterilidade espiritual. Jesus confronta os líderes de Israel, os príncipes dos sacerdotes e os anciões, os fariseus e herodianos. No capítulo 23, dos versículos 13 a 16, temos os 8 ais do Senhor. A advertência por impedirem o caminho da salvação, lá no versículo 13, por explorarem os indefesos e fracos, no versículo 14, por terem degenerado prosélitos inocentes, no versículo 15, etc. Ao término de todas essas advertências, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Nos capítulos 24 e 25, o discurso do Monte das Oliveiras. O rei profetiza acerca do futuro de Israel. Amados, ali nos primeiros 2 versículos, Cristo prediz a destruição de Jerusalém, que ocorreria em 70 depois de Cristo. É um discurso escatológico, quando Jesus fala do princípio das dores no final dos tempos. São ensinamentos sobre os últimos tempos, e fala sobre a grande tribulação, falsos cristos e profetas, a segunda vinda de Cristo, exortação à vigilância nos últimos tempos. Então, terminando esses ensinamentos, o Senhor disse aos discípulos que, após 2 dias da celebração da Páscoa, ele seria entregue para ser crucificado. Este é o 4º e último anúncio da sua morte. No capítulo 26, o Sinédrio, Tribunal Superior da Nação Judaica, está reunido, deliberando sobre a morte de Cristo. Porém, não querem dar fim à sua vida durante as festividades da Páscoa. Planejaram, então, aguardar o fim da festa, quando então consumaria seu plano. Enquanto isso, na casa de Simão, o leproso, Jesus era ungido com precioso bálsamo sobre a cabeça. Era a preparação do seu corpo para o seu sepultamento. Aquela mulher estava compreendendo o significado da morte de Jesus. E, em demonstração de amor e gratidão, realizou aquele ato. E Judas, que condenara o ato da mulher que ungira a Jesus, apressou-se para consumar o pacto da traição com os sacerdotes. Ele lhes entregaria Jesus. Mas lá na ceia, né, estando com os discípulos, comemorando a Páscoa, Jesus apontou aquele que havia de traí-lo. Lá no versículo 25 diz: Então Judas, que o traía,
perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Ocorre então a primeira ceia do Senhor. Na última Páscoa dos judeus, a primeira ceia do Senhor. Jesus a instituiu como um memorial de sua morte. O pão partido significa o corpo sacrificado por amor dos pecadores. O cálice representa o seu sangue vertido, o sangue da nova e eterna aliança. Então, toda vez que participamos da ceia do Senhor, estamos lembrando a morte sacrificial de Jesus. Oportunidade em que manifestamos nossa imensa gratidão ao Pai e ao Filho pela nossa redenção. Depois de predizer as 3 negações de Pedro, Cristo sai para o Getsêmani. Lá ele experimenta o cálice da agonia e sofrimento. Entenda isso, amados. A tentação para evitar a crucificação estava presente no Getsêmani. Mas através da oração e da sua submissão ao Pai, Jesus vence este intenso e tenebroso combate. Ei-lo pronto para ser entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus é então levado ao Sinédrio, diante de um julgamento injusto. Injusto, sim, pois era contra a lei julgar qualquer pessoa durante o período noturno. O sumo sacerdote acusa Jesus de blasfêmia. Cristo é então difamado, zombado, esbofeteado e então sentenciado à morte. Após toda aquela humilhação no Sinédrio, Jesus é entregue a Pilatos e, em seguida, a Herodes, e depois retorna para Pilatos. Amém? Pilatos tenta libertar a Cristo. Pilatos odiava os judeus. Ele era a autoridade máxima a quem caberia a última palavra. No entanto, sob pressão dos judeus, Pilatos entregou-lhes Jesus, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. No versículo 24. Corpo ensanguentado, costas doloridas, como diz lá em Isaías 53, versículo 5. Pelos açoites, assim Jesus foi conduzido ao Calvário. Jesus carregava em seu corpo, amados, as culpas dos pecados. E eles fizeram carregar a sua própria cruz. Suas forças já não lhe bastavam. E ele cai com o peso da cruz. Então, ali no versículo 32, encontraram o sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Foi uma ovelha que não abriu sua boca. Caminha para o Gólgota e caminha a fim de dar sua vida como supremo e perfeito sacrifício para tirar os pecados do mundo. Então, após vencer as tentações, ter curado a muitos, ter escolhido um pequeno grupo para acompanhá-lo em seu ministério, ter sofrido perseguições e injúrias, ter saciado a fome de tantos, era necessário ainda um último ato, dar a sua vida para nos salvar. Amém? E Jesus prossegue até o Calvário. Lá ele permite que os soldados o preguem ao rude madeiro. Entenda, amados. Com os pregos nas mãos e nos pés, e uma coroa de espinhos em sua cabeça, porém sem reclamar. É erguido entre o céu e a terra, a fim de cumprir a sua missão, segundo a vontade do Pai. A crucificação de Jesus durou 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, Cristo sofreu nas mãos dos homens. Puseram na cruz às 9 horas da manhã, ou a 3ª hora dos judeus. Ao meio-dia, ou a hora sexta, como diz em Mateus 27, versículo 5, vieram as trevas que duraram até as 3 da tarde. No segundo período, o sofrimento de Cristo deu-se em meio à escuridão, pois Cristo tornou-se pecado. Tomou os pecados do mundo e morreu para que nós vivêssemos. Amém? Vários sinais acompanharam a morte de Cristo. Primeiro, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significando o fim da separação entre Deus e os homens.
O véu, amados, era um véu de 9 centímetros de espessura, tecido firmemente e recondicionado manualmente. Ocorre um terremoto. Sepulcros se abrem e muitos santos ressuscitam. Verdadeiramente é algo extraordinário. E tanto é que um centurião que comandava a guarda romana, tomado de temor, crê e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No capítulo 27, versículo 54. Para nós encerrarmos, amados, o Sinédrio, temendo a ressurreição de Jesus, pede a Pilatos para que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Assim, a guarda cerca o sepulcro, cuja pedra é selada. Entenda isso, aqui está um homem tentando, por todos os meios, impedir a glorificação do nome de Deus. Entretanto, ao terceiro dia, deu-se o inevitável. Jesus ressuscitou. Amém? Na próxima aula, no tópico 3, a ressurreição do rei, vamos responder as seguintes questões. Qual o estado de coração dos discípulos face à morte de Cristo? Qual a última recomendação de Jesus aos seus discípulos antes de subir para o céu? Amém, amados? Então, observe, os evangelhos, ele abre, descortina para nós uma visão mais apurada do que aconteceu com Jesus. Né? Nós estamos quase encerrando o livro de Mateus, logo vamos começar o livro de Marcos. E cada vez mais nós vamos aprofundando. Espero que você use esse material para você evangelizar. Né? Fale com seus parentes, amigos, conhecidos. Cresça também em conhecimento e graça. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, e nós estaremos respondendo. Não esquece também de fazer ali um comentário a respeito da aula. Isso ajuda muito o canal. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.